A Terra guarda segredos incríveis. Quando observamos construções muito antigas, vemos não apenas estruturas de pedra, mas enigmas para os quais a ciência moderna ainda não tem respostas. Parece que no passado existiram civilizações que possuíam tecnologias cuja reprodução parece uma tarefa incrivelmente complexa, mesmo para o progresso moderno. Não se trata de histórias fantásticas de lendas, mas de vestígios reais que os pesquisadores de história alternativa consideram provas materiais de tecnologias perdidas. Ao observar essas construções secretas, paredes gigantescas que parecem incríveis para a época, vemos que as pessoas construíam cidades e templos, mas esses objetos se destacam. Trata-se de construções monolíticas de enormes dimensões, erguidas com pedras que pesam dezenas ou mesmo centenas de toneladas. O mais surpreendente é que essas paredes maciças, compostas por blocos enormes, foram montadas sem o uso de argamassa. E os blocos se encaixam com tanta precisão que nem mesmo uma lâmina passa entre eles. O principal mistério é como eles conseguiram extrair, levantar e encaixar massas tão enormes sem o uso de máquinas modernas. O elemento mais incomum entre essas paredes é uma abertura que lembra uma porta. No entanto, ela não leva a lugar nenhum. É perfeitamente plana, polida, mas atrás dela há apenas uma rocha sólida. Por que gastar tanto esforço na criação de uma entrada tão perfeita que é um beco sem saída? Essa arquitetura é atípica. Isso leva a supor que essas aberturas foram projetadas para algum fim técnico, talvez para abrigar dispositivos perdidos. Este é o mistério dos antigos. Suas conquistas não se encaixam em nossas concepções sobre seu nível de desenvolvimento. Se eles próprios não podiam fazer isso, como foi possível? Talvez forças desconhecidas tenham participado da construção, transmitindo-lhes essas tecnologias, ou talvez seja uma herança de uma civilização ainda mais antiga e altamente desenvolvida. Essas estruturas de pedra não são apenas ruínas. Elas são como uma mensagem criptografada, deixada para nós por ancestrais que possuíam esse conhecimento e desapareceram sem deixar vestígios. Esses enigmas talvez contenham a chave para as tecnologias perdidas de controle de energia, leveza e criação de materiais super-resistentes. Nossa investigação continua nos cantos mais misteriosos do nosso planeta. Nossa busca por tecnologias perdidas começa no Peru, nos Andes. Não se trata apenas de cadeias montanhosas com vistas deslumbrantes. Em altitudes onde a atmosfera parece impregnada de antiguidade, erguem-se ruínas que revisam nossa compreensão da história. Admiramos construções que, segundo a versão oficial, foram erguidas por pessoas com um conjunto limitado de ferramentas. No entanto, o que observamos atesta um nível de habilidade completamente diferente. Nos arredores de Cusco, nos espera um fenômeno surpreendente: a alvenaria poligonal. Imagine uma parede construída com centenas de pedras, cada uma com sua forma única e não padronizada. Apesar disso, as pedras se encaixam tão perfeitamente umas nas outras que, mesmo com o uso de equipamentos a laser modernos, dificilmente conseguiríamos repetir um resultado semelhante. Não se trata de uma alvenaria comum, mas de um complexo quebra-cabeça tridimensional, montado com incrível precisão. Toda a construção dá a impressão de ter sido criada não pelas mãos de construtores, mas por forças sobrenaturais. Um exemplo marcante disso é Sacsayhuaman. Aqui se erguem enormes paredes, construídas com pedras gigantes. Algumas rochas calcárias pesam mais de 100 toneladas. Esses blocos não estão simplesmente empilhados uns sobre os outros, mas parecem estar unidos, fundidos sem qualquer folga. A espessura de alguns deles chega a vários metros. É uma construção misteriosa, que carrega consigo a marca de uma força incrível. Como os antigos incas, sem ferro, conseguiram extrair e erguer esses gigantes a tal altura?
As explicações relacionadas com o rolamento das pedras sobre troncos parecem improváveis, tendo em conta a sua massa e a exigência de um ajuste preciso ao milímetro. É evidente que existia uma tecnologia perdida que permitia trabalhar a pedra com uma precisão inacessível para nós. Os vestígios nos blocos indicam que eles não foram esculpidos com um cinzel, mas trabalhados com algum tipo de ferramenta de alta precisão. Em Cusco, em um dos pátios internos, está localizada a famosa Pedra dos 12 Cantos. Esse bloco se encaixa perfeitamente no entorno de outras 11 pedras. Cada um de seus cantos foi esculpido com impressionante precisão matemática. O ajuste manual, mesmo com o uso de equipamentos modernos, seria uma tarefa extremamente trabalhosa. Em Ollantaytambo, onde foi utilizado um porfírio rosa mais resistente para a construção, o mistério torna-se ainda mais intrigante. Aqui são claramente visíveis marcas que lembram o trabalho de uma fresa ou serra gigante. Cortes tão lisos e planos em pedra dura não poderiam ter sido feitos com ferramentas primitivas de cobre ou pedra. Isso leva a pensar que os antigos possuíam uma tecnologia que permitia alterar temporariamente a estrutura da pedra. Alguns pesquisadores acreditam que o segredo dos antigos mestres está no método acústico. Provavelmente, eles usavam ondas sonoras ou infrassônicas poderosas e direcionadas que ressoavam com a estrutura cristalina da pedra. Sob a ação dessa vibração, a pedra podia adquirir temporariamente plasticidade, tornando-se acessível para corte e polimento. Quando a vibração cessava, o material voltava a adquirir dureza. Essa teoria explica tanto o encaixe perfeito quanto a ausência de vestígios de métodos comuns de processamento. Os mistérios dos antigos nos Andes vão muito além do processamento de pedras. Uma das questões ainda não resolvidas é a logística. As pedreiras de onde esses enormes blocos de pedra eram extraídos ficavam frequentemente a uma distância considerável dos locais de construção, e o caminho até elas passava por gargantas profundas e rios turbulentos nas montanhas. Em Ollantaytambo, por exemplo, os blocos de pórfiro foram extraídos de uma pedreira localizada na outra margem do rio Urubamba, do outro lado de um desfiladeiro profundo. Levantar essas pedras de várias toneladas através do rio e, em seguida, transportá-las para os terraços montanhosos é uma tarefa que, na ausência de pontes e tecnologia moderna, parece totalmente impossível. Ao investigar o trajeto dessas pedras, os pesquisadores se depararam com fendas gigantescas e anormalmente lisas nas rochas. Talvez tenham sido criadas para facilitar o transporte das pedras, mas uma versão ainda mais intrigante é que elas podem ser vestígios de poderosos instrumentos energéticos que literalmente dividiram a montanha. Essas fendas não correspondem aos processos geológicos comuns. Elas têm a aparência de um corte de alta precisão, o que mais uma vez aponta para a intervenção de forças desconhecidas ou a existência de tecnologias perdidas capazes de cortar o maciço montanhoso. Em Sacsayhuamani, entre as enormes paredes construídas com blocos maciços, encontram-se pedras com bordas derretidas, quase vítreas, entrelaçadas na construção geral. Essa abordagem à construção não se coaduna com a ideia de trabalho manual. Parece que os construtores poderiam ter usado altas temperaturas para alterar as propriedades da pedra ou para fixá-la com segurança na alvenaria. Esses detalhes insignificantes, mas importantes, indicam que estamos diante de uma construção criada com métodos secretos que ainda não compreendemos. Dentro das paredes monumentais de Cusco esconde-se um fenômeno muito incomum e fascinante. Uma abertura que lembra uma porta. Essa abertura, formada em uma alvenaria monolítica e maciça, atinge cerca de 6 metros de altura e 3 metros de largura. Suas bordas são perfeitamente retas e sua superfície interna é perfeitamente lisa e polida. O problema é que essa abertura não leva a nenhuma saída.
Ela simplesmente termina em uma parede de pedra contínua que forma a base da construção. Não é a entrada de um edifício ou tumba. A criação de um elemento tão perfeitamente liso e geometricamente correto exigiu um esforço colossal e uma precisão surpreendente. Por que gastar tanto tempo e energia na criação de uma entrada falsa? É aí que reside o mistério dos antigos, em sua forma mais pura e inexplicável. Os cientistas acreditam que essa abertura poderia ser parte de um complexo técnico. Provavelmente ela foi projetada para a instalação de algum dispositivo que pudesse interagir com a energia que fluía pela própria parede. Nesse caso, a gigantesca parede, erguida com blocos enormes, seria não apenas uma estrutura defensiva, mas também um elemento funcional. Além disso, essa abertura está orientada não apenas horizontalmente, mas também verticalmente, o que pode indicar uma conexão com fenômenos astronômicos e indicar os momentos exatos para a ativação do sistema. Existe também uma hipótese radical, a influência ou intervenção indireta de uma inteligência mais desenvolvida ou de um elo evolutivo desconhecido para nós. Se os humanos não têm a capacidade de construir tal porta, quem poderia ter feito isso? A precisão ideal e impressionante dessas aberturas exclui a possibilidade de erros humanos e indica que elas foram criadas com a ajuda de uma tecnologia perdida, que permitia processar o material com uma precisão excepcional e filigrana. Essa abertura selada, essa construção secreta, pode indicar que as civilizações antigas receberam ajuda externa ou que herdaram essas tecnologias de habitantes não humanos anteriores do planeta, que deixaram seus vestígios antes de desaparecerem. Se tais civilizações altamente desenvolvidas existiram algum dia, seus vestígios deveriam ter sido preservados não apenas nos Andes. Eles deveriam ter sido descobertos em todo o mundo, mesmo nos cantos mais inacessíveis. E quando começamos a olhar para o planeta sob uma nova perspectiva, nos deparamos com descobertas que não correspondem à história oficial. A Antártida é um desses lugares. É um continente totalmente coberto de gelo, e à primeira vista, não parece possível a existência de antigas construções secretas. No entanto, os dados obtidos por meio de georradares e satélites indicam o contrário. Profundamente sob uma camada de gelo de vários quilômetros, os instrumentos detectaram objetos que lembram estruturas geométricas perfeitamente regulares, que não poderiam ter sido criadas naturalmente. Imagens de satélite revelaram enormes formações planas sob a Antártida Oriental, que se estendem por dezenas de quilômetros. Alguns pesquisadores consideram as anomalias de radar, que mostram linhas retas e ângulos nítidos atípicos, como barreiras criadas artificialmente. Os cientistas ainda não conseguem explicar a origem natural dessas anomalias. Isso leva a supor que essas paredes maciças, construídas com grandes blocos, embora enterrados sob o gelo, sejam restos de uma infraestrutura gigantesca. Talvez tenham sido construídas na época em que a Antártida não tinha gelo e era um continente habitável com clima favorável. Os dados da paleoclimatologia realmente indicam que, há milhões de anos, havia florestas crescendo aqui. Uma megaestrutura de engenharia em tão grande escala nos apresenta o enigma dos antigos sob uma luz totalmente nova. Para construir paredes com tal extensão e espessura, são necessárias tecnologias capazes de controlar o volume e a massa do material em nível planetário. Tais capacidades superam até mesmo as tecnologias de construção modernas. Se essa civilização existiu por tanto tempo, suas tecnologias deveriam ter atingido níveis incríveis, talvez até recorrendo à ajuda de forças desconhecidas que lhes forneceram as ferramentas para realizar projetos tão grandiosos. Vamos agora partir do deserto gelado para as antigas fortalezas espalhadas pela Europa. Nessas fortalezas, encontraremos mais uma evidência de tecnologias perdidas, mas não relacionadas à precisão, e sim à incrível capacidade de suportar temperaturas extremas. Na Escócia, Irlanda e França, preservaram-se antigas fortificações cujas paredes foram construídas com pedras literalmente cozidas juntas. Este fenômeno recebeu o nome de vitrificação.
A pedra é aquecida a temperaturas superiores a 1000 graus Celsius, o que faz com que derreta parcialmente e se transforme numa massa vítrea, semelhante ao vidro. Tradicionalmente, acredita-se que isso seja consequência de incêndios causados por invasores, que queimavam as superestruturas de madeira. No entanto, a análise física mostra que, para uma fusão tão uniforme e profunda de uma alvenaria maciça, é necessária uma fonte de calor muito superior à potência de uma fogueira comum. Devido à baixa condutividade térmica da pedra, especialmente do basalto ou granito, para alcançar a vitrificação em sua espessura é necessário um calor estável, direcionado e extremamente potente. Isso leva a supor que a fusão foi parte integrante do próprio processo de construção ou consequência do uso de tecnologias perdidas. Talvez os antigos mestres não apenas erguessem paredes, mas também as reforçassem com um feixe de energia direcionado. Eles podiam usar tecnologias de focalização de plasma, ou feixes, destinadas não à destruição, mas ao fortalecimento, transformando a pedra em um monólito super-resistente, capaz de suportar cargas colossais. Os vestígios desse impacto não se assemelham ao trabalho do fogo comum, mas sim ao uso de uma ferramenta de alta tecnologia que deixou uma marca indelével de sua presença na pedra. Assim, observamos dois exemplos radicais de tecnologias perdidas: precisão cirúrgica nos Andes e habilidade de controlar temperaturas extremas em fortalezas europeias. Ambos os fatos atestam uma coisa: as civilizações antigas possuíam conhecimentos incríveis nas áreas de física e engenharia, que hoje estão perdidos. E cada um desses enigmas nos aproxima da compreensão do que realmente aconteceu na Terra, muito antes da formação de nossa história oficial. Como os construtores antigos conseguiam mover blocos de 100 toneladas e derreter pedras? Esse é o principal mistério dos antigos. Eles dedicaram esforços incríveis à construção de estruturas que, aparentemente, se destinavam apenas à defesa ou serviam como tumbas. No entanto, sua forma perfeita e localização sugerem um objetivo mais amplo, relacionado à compreensão das leis da natureza. Consideremos, por exemplo, as pirâmides egípcias. O importante não é como elas foram erguidas, mas a precisão impressionante de sua construção. A Grande Pirâmide de Gizé não é apenas um conjunto de pedras, mas uma obra-prima geodésica perfeita. Sua base é perfeitamente plana, com uma margem de erro de apenas alguns centímetros. Os lados da pirâmide estão quase perfeitamente orientados para os pontos cardeais, com um desvio inferior a 1/10 de grau. Tal precisão requer não apenas profundos conhecimentos astronômicos, mas também instrumentos altamente desenvolvidos para nivelar uma área enorme. Essa precisão surpreendente não é uma coincidência. Ela atesta que essas civilizações possuíam um profundo conhecimento do movimento das estrelas e do próprio planeta. Suas construções secretas são frequentemente orientadas para objetos celestes importantes, o nascer do Sol nos equinócios ou a posição de certas constelações. Parece ser um enorme plano criado em pedra, correlacionado com o cosmos, mas com um significado prático, talvez energético. Alguns pesquisadores acreditam que essa geometria ideal tinha uma finalidade tecnológica. Talvez as pirâmides servissem não apenas como tumbas, mas também como enormes máquinas capazes de interagir com a energia da natureza. Sua construção, orientação e material com que foram erguidas podem ter sido calculados para coletar, concentrar ou transmitir um determinado tipo de energia, talvez sem o uso de fios. O complexo sistema de câmaras ocas e poços estreitos, que forma a estrutura interna da pirâmide, lembra uma construção sintonizada com a ressonância da Terra ou dos campos eletromagnéticos. À luz dessas aberturas perfeitas, o mistério dos antigos deixa de ser envolto em misticismo, transformando-se em uma questão de física puramente prática. Voltemos novamente às enormes paredes construídas com grandes pedras no Peru. Além da alvenaria poligonal impecável, em alguns blocos podem ser observadas saliências ou recuos incomuns, que não servem para unir as pedras. Elas lembram pontos de fixação, como se algo tivesse sido instalado nelas e depois removido. Esses elementos podem ser a chave para a solução do enigma.
Eles lembram vestígios da fixação de dispositivos que existiram no passado. Se a parede gigante já fez parte de algum sistema, essas saliências eram destinadas à conexão de componentes há muito desaparecidos. A pedra é apenas uma cobertura, e a parte interna complexa foi removida ou destruída pelo tempo. Esse é um argumento de peso a favor de que esses objetos não eram meramente decorativos, mas tinham uma finalidade prática. Talvez as cavidades servissem como locais para a instalação de ressonadores de quartzo ou outros materiais cristalinos necessários para trabalhar com vibrações e campos eletromagnéticos. A alta precisão do corte desses assentos na rocha sólida indica que se trata de dispositivos muito sensíveis, que exigem uma fixação com a máxima precisão. Esta circunstância liga logicamente o mistério dos antigos ao seu suposto propósito tecnológico. Se considerarmos os materiais que foram usados na construção das antigas estruturas secretas, a hipótese sobre sua finalidade tecnológica parece cada vez mais plausível. Muitas civilizações demonstraram um interesse especial pelo quartzo ou quartzito, que eram frequentemente usados para revestimento e acabamento interno dessas estruturas. O quartzo possui propriedades piezoelétricas. Quando comprimido mecanicamente, ele produz uma carga elétrica e vibra sob a ação de uma corrente elétrica. Se as paredes gigantescas se destinavam a trabalhar com terremotos de baixa frequência, os elementos de quartzo poderiam funcionar como ressonadores ou conversores de energia. Os conectores de pedra mencionados anteriormente poderiam servir de base para a instalação de grandes cristais de quartzo, que poderiam ser ativados tanto por fenômenos geofísicos naturais quanto pela ação externa de forças desconhecidas. Além disso, muitos monumentos importantes, como as pirâmides e os complexos de templos do Peru, estão localizados perto de fontes poderosas de água ou possuem um sistema complexo de cursos de água. A água, sendo um condutor ideal e um elemento que muda facilmente seus estados de agregação, poderia ter desempenhado um papel importante nessa tecnologia perdida. Talvez os antigos usassem a energia da correnteza ou a hidroacústica para transmitir sinais ou criar um campo vibratório necessário para manipular enormes blocos de pedra. Estruturas secretas, como a abertura semelhante a uma porta em Cusco, poderiam funcionar como ressonadores sintonizados em uma determinada frequência gerada por todo o complexo. Elas poderiam ser usadas como pontos de ajuste ou indicadores ativados quando o sistema atingisse a ressonância. Essa característica complica o enigma dos antigos, levando-o para além da arqueologia e para o campo da física e da engenharia. Não estamos lidando apenas com paredes e portas, mas com vestígios de uma antiga rede energética global que foi desativada devido a uma catástrofe. Vamos lembrar da abertura que lembra uma porta em Cusco. É um nicho perfeitamente plano e sem saída. Se não foi feito para humanos, talvez sirva como portal ou ponto de contato para seres diferentes de nós. A geometria perfeita pode ser necessária para sintonizar determinadas frequências ou ondas. Talvez essa construção secreta tenha sido criada para interagir com o que chamamos de forças desconhecidas. Portanto, todos os sinais de processamento de alta tecnologia e geometria perfeita nos levam à hipótese de intervenção, não necessariamente de alienígenas, mas talvez de algum estágio evolutivo ou força desconhecida para nós. Se essas aberturas faziam parte de um projeto em grande escala, talvez as forças por trás dessas tecnologias tenham levado seus instrumentos consigo. A precisão ideal das construções é uma prova direta de que sua criação foi obra de uma civilização não humana ou de uma tecnologia muito mais avançada que a nossa. Após cumprir sua função ou após a partida de seus criadores da Terra, essa construção secreta foi fechada, deixando-nos apenas evidências de pedra de seu poder. Reunimos muitas evidências, paredes incrivelmente precisas e maciças, erguidas com blocos enormes no Peru, vestígios de fusão e altas temperaturas em fortalezas europeias, aberturas misteriosas, semelhantes a portas, que levam ao desconhecido. Todas essas descobertas indicam que antes de nós existiram civilizações que possuíam tecnologias que lhes permitiam controlar massa, energia e espaço.
Mesmo que suas tecnologias fossem tão avançadas, permanece a questão principal: o que causou seu desaparecimento e por que esse conhecimento foi perdido? Se eles possuíam tal poder, o que poderia ter levado à sua destruição? Existem duas hipóteses principais, e ambas são assustadoras. Primeiro, pode ter ocorrido uma catástrofe planetária, talvez uma mudança climática abrupta, um deslocamento dos polos ou o impacto de um grande asteroide. Um evento de escala global pode destruir até mesmo as civilizações mais avançadas, deixando como única evidência apenas enormes estruturas de pedra, que se tornariam monumentos silenciosos. As gigantescas paredes de gelo sob a Antártida são, talvez, vestígios de uma catástrofe desse tipo, enterrada no gelo. Os mitos e lendas comuns em diferentes culturas sobre grandes dilúvios e chuvas de fogo podem testemunhar a memória popular de um cataclismo global que levou à destruição do nível civilizacional. Segundo, autodestruição. Tendo alcançado alturas incríveis no desenvolvimento tecnológico, eles podem ter se tornado prisioneiros de seu próprio progresso. O uso descontrolado de fontes de energia desconhecidas ou de instrumentos de alta tecnologia pode ter provocado um conflito global que destruiu sua civilização. A presença de vestígios de vitrificação, fusão de pedras, leva os defensores de várias hipóteses a pensar que isso poderia ter sido consequência do uso de tecnologias energéticas poderosas durante um conflito que terminou em catástrofe. Provavelmente, a misteriosa intervenção de forças desconhecidas que trouxe essas tecnologias ao povo pode ter sido a causa da guerra, ou, ao partir, levou consigo seus conhecimentos, deixando a humanidade sozinha com a destruição. Cientistas, engenheiros e pesquisadores modernos consideram essas ruínas não como atrações turísticas, mas como livros didáticos. Cada linha reta, cada vestígio de fusão, cada protuberância misteriosa na pedra é a chave para a solução do enigma. Não estamos procurando ouro ou artefatos. Estamos procurando as leis físicas que lhes permitiram criar isso. Para compreender seus segredos, os pesquisadores utilizam varredura a laser para criar modelos tridimensionais da alvenaria, permitindo analisar as regularidades matemáticas de sua construção. Eles realizam testes acústicos perto das misteriosas estruturas, buscando detectar frequências de ressonância. O principal objetivo do nosso trabalho é revelar os princípios físicos aplicados que estão na base dos seus métodos de trabalho com energia e materiais, para os utilizar nas tecnologias modernas. Assim, o mistério dos antigos não se limita aos limites da história. Isso pode se tornar nosso caminho para o futuro. Compreender como eles interagiam com a georressonância e outros campos físicos pode mudar radicalmente nossas vidas. Isso pode nos abrir novas fontes de energia limpa e abordagens totalmente novas para a construção, que hoje nos parecem inatingíveis. A alvenaria poligonal, as portas para lugar nenhum. Tudo isso é uma linguagem tecnológica única. Enquanto não deciframos esse código tecnológico, corremos o risco de não descobrir as verdadeiras razões da extinção de civilizações que outrora atingiram seu apogeu e desapareceram. Essas ruínas não são apenas pedras sem vida, mas uma mensagem que guarda em si a vida. É uma chave que espera para ser decifrada. E enquanto não revelarmos seu segredo, repetiremos cegamente o destino daqueles que já desapareceram. A resposta está na precisão, na geometria e na busca por vestígios da intervenção de forças desconhecidas que trouxeram e levaram consigo as tecnologias das grandes civilizações desaparecidas.